A nova série da HBO vem sendo um grande sucesso, trazendo o jogo The Last of Us para uma história com excelentes interpretações e um roteiro denso e bem formatado. Para você que está gostando da série, hoje nós trouxemos 15 curiosidades sobre The Last of Us. Os atores Pedro Pascal e Bella Ramsey já atuaram juntos em outra série da HBO, que foi a aclamada Game of Thrones, onde Pedro foi o Oberyn Martell e Bella foi a pequena guerreira Lyanna Mormont. Se você não lembra do Oberyn, ele acabou ficando sem olhos em Game of Thrones. O criador de The Last of Us foi Neil Druckmann. Ele teve suas primeiras ideias sobre o jogo no ano de 2004, quando estava na faculdade, em um projeto de classe que exigia que ele apresentasse um pitch para um jogo. A ideia que ele desenvolveu naquele momento foi um apocalipse zumbi, onde ele já criou dois personagens, sendo um velho policial encarregado de proteger uma jovem menina. Desde essa época, Neil já foi lapidando a ideia para o jogo, que no ano de 2023 se tornou a série da HBO. You're not gonna scare us. Scared him? No também universo criado por Druckmann, temos pessoas expostas ao fungo chamado de Cordyceps, e ele é a razão do apocalipse zumbi na série. Esse conceito ele foi tirado de um documentário onde Druckmann viu na BBC. O documentário se chama Planeta Terra. Nesse documentário é mostrado alguns insetos que são expostos a esse fungo, e esse fungo o torna zumbis. Dentro do documentário, o criador disse que foi falado a palavra formiga zumbi. Essa palavra acabou sendo gravada na sua cabeça por longos anos, onde ele conseguiu lapidar a ideia da série. A série e o jogo de The Last of Us têm algumas diferenças, e uma delas está claramente no ano que a série se desenvolve. Por exemplo, no jogo a história começa no ano de 2013 e passa-se 20 anos, chegando com que a história fique em 2033. Já na série, a história começa em 2003 e passa-se 20 anos, onde conta ali a história da Ellie, sendo em 2023 ou nos anos atuais. O universo da série parece passar nos Estados Unidos, até porque a história ela é contada nas cidades de Boston, Wyoming e Pittsburgh. Só que a série é quase majoritariamente feita no Canadá, na cidade de Alberta. Devido ao seu clima, eles escolheram essa cidade entre outras cidades menores do Canadá. Já nos Estados Unidos, a cidade que tem mais gravações trata-se de Kansas City. Achei outra coisa. Eita! Por trás das grandes maquiagens dos zumbis de The Last of Us, temos Barry Gower. Ele que é um especialista em próteses e maquiador de efeitos especiais. Ele já esteve em grandes trabalhos, inclusive dentro da HBO. Ele já trabalhou em Game of Thrones, já trabalhou em Chernobyl e até mesmo já trabalhou no filme do Harry Potter, alguns dos filmes da saga. Ele também já trabalhou em alguns filmes do universo Marvel, mostrando ser um grande especialista e com um trabalho impecável. Antes mesmo do jogo
e da série, The Last of Us já foi produzido em história em quadrinhos, chamado de The Last of Us American Dreams. Esta que é uma minissérie de 4 edições que serve como um prelúdio do jogo. A HQ foi publicada pela Dark Horse Comics e é parte fundamental da história de The Last of Us. E se vocês forem ver, ela contribuiu diretamente para o enredo do jogo, sendo que nesse HQ nós temos a primeira aparição da Riley, a grande ali, a melhor amiga da Ellie, ela que tem um episódio específico para ela dentro da série, que trata-se do episódio 7, o episódio onde as duas vão ao shopping e acontece até mesmo um beijo entre as duas. Um grande episódio, esse episódio 7, hein, galera? A trilha sonora do jogo foi feita de uma forma muito própria e distinta e torna o trabalho do compositor Gustavo Santaolalla em The Last of Us algo que é único. Ele criou músicas exclusivas com base na história e nos temas que os desenvolvedores compartilharam com ele. O compositor também adotou alguns métodos bem interessantes, como utilizar instrumentos que ele não conhecia, a fim de dar à música do jogo uma vibe de perigo e inocência. Algumas técnicas também utilizadas por ele foi gravar dentro de banheiros e gravar dentro de cozinhas com violões desafinados. E o talento do Santaolalla foi tanto que ele foi chamado para a série. Então ele também está desenvolvendo a parte sonora da série The Last of Us. A atriz que vivenciou a protagonista Ellie no jogo de The Last of Us foi Ashley Johnson. E ela vai participar da série também, fazendo uma participação ou algumas participações como a mãe de Ellie, atuando junto com Bella Ramsey. Uma das grandes curiosidades também é que The Last of Us quase virou um filme. Acontece que o cineasta Sam Raimi chegou a estar envolvido em um projeto de adaptação do jogo para os cinemas, mas o mesmo acabou não seguindo em frente por conta de divergências criativas. Esse projeto seguiu até o ano de 2020, quando foi engavetado. Na ocasião, inclusive as atrizes Maisie Williams e Kaitlyn Dever chegaram a ser cotadas para o papel de Ellie. Imagine só ter que adaptar toda a história do primeiro jogo para um filme em menos de 3 horas, algo que seria extremamente complicado. O ator Pedro Pascal aceitou rapidamente a oferta de interpretar o papel de Joel. O mais impressionante foi o cachê que ele recebeu, cerca de $600 mil por episódio. Ao todo foram feitos 9 episódios, fazendo dele o ator de TV mais bem pago na atualidade. E por falar em valores, The Last of Us é uma super produção, onde foram gastos entre 10 e 15 milhões por episódio, fazendo com que a série gere um grande impacto econômico nas cidades do Canadá, onde estão acontecendo as gravações dos episódios. Algo absurdo. Embora a esperança para qualquer fã de séries seja que ela seja renovada por várias temporadas, esse não parece ser o plano de The Last of Us, porque cada temporada está definida para capturar uma fase do jogo.
sendo que a primeira temporada vai contar a história do primeiro jogo e a segunda temporada vai contar a história do segundo jogo. No máximo, poderemos ter o segundo jogo sendo dividido em 2 temporadas, mas isto ainda não está claro para os fãs da série e para os fãs do game. Se você está gostando já dessa primeira temporada de The Last of Us, espere para a segunda temporada, pois The Last of Us 2 foi o jogo mais premiado da história e é o favorito em roteiro da maioria dos fãs do jogo. Então, se você está gostando já desta primeira temporada, a tendência é melhorar com o tempo. Como última curiosidade, The Last of Us se provou um clássico instantâneo, com sucesso de público e sucesso de crítica, tendo boas notas no IMDb, Rotten Tomatoes e outros sites de crítica, sendo que uma segunda temporada já foi confirmada pela HBO, onde no seu perfil, no Instagram, no Twitter, eles publicaram "A jornada continua", e os fãs não poderiam esperar por uma notícia melhor sobre esse sucesso de audiência. E aí, galera, gostaram das 15 curiosidades? Se gostaram, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal Feitoria.